Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 2. O Senhor no coração. Sri Shukadeva Goswami disse: outrora, antes da manifestação do cosmo, o Senhor Brahma recuperou sua consciência perdida ao meditar no Virat Rupa, pois satisfez o Senhor. Assim, ele foi capaz de reconstruir a criação do modo como ela era antigamente ou anteriormente. A forma como os sons védicos são apresentados é tão confusa que faz a inteligência das pessoas voltar-se para as coisas sem sentido, tais como os reinos celestiais. As almas condicionadas pairam sonhando com tais prazeres celestiais ilusórios, mas na realidade não saboreiam nenhuma felicidade tangível em tais lugares. Por esta razão, a pessoa esclarecida deve esforçar-se para apenas pelas necessidades mínimas da vida enquanto esteja no mundo de nomes. Ela deve ser inteligentemente constante e jamais se esforçar por coisas não desejadas, tendo a competência de perceber sob um aspecto prático que todos esses esforços não passam de mero trabalho duro para nada. Qual é a necessidade de se possuir catres e camas, se há tantos pedaços de terra sobre os quais podemos nos deitar? Qual é a necessidade de se possuir um travesseiro, se podemos usar nossos próprios braços? Qual a necessidade de se possuir variedades de utensílios, se podemos usar as palmas de nossas mãos? Qual é a necessidade de se possuir roupas, se há tantas coisas com as quais podemos nos cobrir, como as cascas de árvores? Será que já não há roupas rasgadas pelos caminhos? Será que as árvores que existem para sustentar os outros já não dão esmolas em caridade? E os rios, será que secaram e já não proporcionam água ao sedento? Será que agora as cavernas das montanhas estão fechadas? Ou, sobretudo, será que o Senhor Todo-Poderoso já não protege as almas totalmente rendidas? Por que então os sábios eruditos vão adular aqueles que se inebriam com a riqueza ganha arduamente? A pessoa que está assim fixa deve prestar serviço à superalma, que por sua onipotência está situada no próprio coração da pessoa. Como ele é a personalidade de Deus Todo-Poderosa, eterna e ilimitada, ele é a meta última da vida, e a pessoa que o adora pode pôr fim à causa do estado da existência condicionada. Eu vou ler o significado do verso anterior, que é interessante. O objetivo da ordem renunciada da vida não é de modo algum mendigar nem viver à custa dos outros como um parasita. Segundo o dicionário, o parasita é um psicofanta que vive à custa da sociedade sem contribuir em nada para tal sociedade. A ordem renunciada destina-se a contribuir algo substancial para a sociedade e não a depender dos ganhos dos chefes de família. Antes, pelo contrário, o fato do mendicante autêntico aceitar esmolas dos chefes de família vem a ser uma oportunidade que o santo proporciona para o benefício tangível do doador. No Instituto Sanatana Dharma, dar esmolas ao mendicante é parte do dever de um chefe de família, sendo que nas escrituras se aconselha que os chefes de família devem tratar os mendicantes como as crianças de suas famílias, e sem que eles peçam, devem provê-la com alimento, roupas, etc. Por isso, os pseudo-mendicantes não devem se aproveitar da predisposição caridosa dos chefes de família corretos. O primeiro dever de uma pessoa que esteja na ordem renunciada da vida
é contribuir com algum trabalho literário para o benefício do ser humano, com o fim de dar a este orientação realizada para a autorrealização. Entre os outros deveres que Srila Sanatana, Sri Rupa e outros Goswamis de Vrindavana cumpriram na ordem renunciada da vida, o primeiro dever cumprido por eles foi manter discussões eruditas entre si em Sevakunja Vrindavana, o lugar onde Srila Jiva Goswami estabeleceu o templo Sri Radha Damodara, onde jazem os verdadeiros túmulos Samadhi de Srila Rupa Goswami e Srila Jiva Goswami. Para o benefício de todos na sociedade humana, eles deixaram atrás de si vasta literatura de importância transcendental. Similarmente, todos os acharyas que aceitaram voluntariamente a ordem renunciada de vida visavam beneficiar a sociedade humana e não viver uma vida confortável ou irresponsável à custa de outras pessoas. Contudo, aqueles que não são capazes de dar a contribuição alguma não devem se dirigir aos chefes de família para pedir comida, pois o fato de tais mendicantes pedirem pão aos chefes de família é um insulto à ordem superior. Shukadeva Goswami deu este aviso especialmente aos mendicantes que adotam esta linha de profissão para resolver seus problemas econômicos. Há muitos de tais mendicantes na era de Kali. Quando um homem se torna um mendicante intencionalmente ou devido à circunstância, é preciso que ele tenha firme fé e convicção de que o Senhor Supremo é o mantenedor de todos os seres vivos que existem em toda parte do universo. Por que então deixaria ele de sustentar uma alma rendida que esteja 100% ocupada no serviço do Senhor? Se um senhor comum cuida das necessidades de seu servo, quanto então não cuidaria o Supremo Senhor Todo-Poderoso e completamente opulento das necessidades da vida para uma alma totalmente rendida? Em regra, um devoto mendicante aceitará uma simples tanguinha sem pedir que ninguém lhe dê em caridade. Ele simplesmente a salva dos trapos rejeitados que são jogados fora. Quando ele tem fome, pode se dirigir a uma árvore generosa que deixa cair frutos, e quando ele tem sede, pode beber água do rio corrente. Ele não tem necessidade de viver numa casa confortável, senão que deve achar uma caverna nas colinas e não ter medo de animais selvagens, mantendo fé em Deus, que vive no coração de todos. O Senhor pode mandar que os tigres e outros animais selvagens não perturbem seu devoto. Haridas Thakur, um grande devoto do Senhor Sri Chaitanya, costumava viver numa dessas cavernas e, por acaso, uma grande serpente venenosa compartilhava da caverna. Certo admirador de Thakura Haridasa, que tinha que visitar o Thakura todos os dias, estava com medo da serpente e sugeriu que Thakura abandonasse aquele lugar. Thakura Haridasa concordou com a proposta por causa de seus devotos, pois estes visitavam a caverna regularmente e estavam com medo da serpente. Mas logo que isso foi resolvido, a serpente rastejou realmente para fora de sua toca na caverna e, na presença de todos, abandonou a caverna para sempre. Pela ordem do Senhor, que também vivia no coração da serpente, a serpente deu preferência a Haridasa, decidindo deixar o lugar e não incomodá-lo. Portanto, este é um exemplo evidente de que como o Senhor dá proteção a um devoto autêntico como Thakura Haridasa. De acordo com as regulações da instituição Sanatana Dharma, uma pessoa é treinada desde o começo a depender totalmente da proteção do Senhor em todas as circunstâncias. Recomenda-se que uma pessoa que esteja plenamente realizada e que tenha sua existência completamente purificada aceite o caminho da renúncia. Esta fase também é descrita no Bhagavad Gita 16.5 como Divi Sampati. É necessário que um ser humano acumule Daivi Sampati, os bens espirituais, e não há
Outra alternativa, a Suri Sampati, os bens materiais, haverá de dominá-lo desproporcionalmente, e desta maneira ele se verá forçosamente enredado por diferentes misérias do mundo material. Um sannyasi deve viver sempre sozinho, sem companhia, deve ser corajoso. Ele não deve jamais ter medo de viver sozinho, apesar de que nunca esteja sozinho. O Senhor reside no coração de todo mundo, mas se não nos purificarmos por intermédio do processo prescrito, sentiremos que estamos sozinhos. Porém, um homem que esteja na ordem renunciada da vida deve purificar-se por intermédio do processo. Assim, ele sentirá a presença do Senhor em toda parte e não terá nada a temer, como, por exemplo, ter medo de não ter nenhuma companhia. Todos podem tornar-se pessoas corajosas e honestas caso purifiquem a própria existência cumprindo o dever prescrito para cada uma das ordens da vida. É possível que nos fixemos em nosso dever prescrito se recebemos as instruções védicas, ouvindo-as corretamente e se assimilamos a essência do conhecimento védico, prestando serviço devocional ao Senhor. Retornando à leitura dos versos. À exceção dos materialistas grosseiros, quem mais negligenciará tal pensamento transcendental para se dedicar apenas aos nomes impermanentes, vendo a massa popular caída no rio do sofrimento como consequência dos resultados acumulativos de seu próprio trabalho? Outras pessoas concebem que a personalidade de Deus reside dentro do coração, na região do coração, e que ele mede apenas 8 polegadas, com 4 mãos segurando um lótus, uma roda e uma quadriga, um búzio e uma massa, respectivamente. Sua boca expressa sua felicidade. Os olhos dele se abrem como as pétalas de um lótus, e as roupas dele, amareladas como o açafrão da flor cadamba, estão adornadas com joias preciosas. Ele tem todos os ornamentos feitos de ouro, engastados com joias, e usa um brilhante ornato para a cabeça e brincos. Os pés de lótus deles estão situados sobre o verticilo dos corações de lótus dos grandes místicos. A joia Kaustuba encontra-se sobre o peito dele, gravada com um belo bezerro. E sobre os ombros dele há outras joias. Todo o torso dele está enguirlandado com flores frescas. Ele está bem decorado com um colar de flores que vai até embaixo de sua cintura, e com anéis recamados de joias preciosas em seus dedos. Suas nupuras, ou braceletes deles, os cabelos lisos, anelados e de tom azulado, o seu belo rosto sorridente são muito agradáveis. Vou ler o significado aqui. A pessoa mais bela entre todas as outras pessoas é a suprema personalidade de Deus, cuja beleza transcendental Srila Shukadeva Goswami descreve parte por parte, com o fim de ensinar ao impersonalista que a personalidade de Deus não é uma imaginação criada pelo devoto para facilitar a adoração, senão que ele é realmente a pessoa suprema. O aspecto impessoal da verdade absoluta é apenas irradiação dele, assim como os raios solares são apenas irradiação do Sol. Continuando a leitura dos versos. Os passatempos magnânimos do Senhor e o olhar brilhante de seu rosto sorridente são todos indicações de suas bênçãos extensas. Portanto, devemos nos concentrar nesta forma transcendental do Senhor, contanto que a mente seja capaz de fixar-se nele através da meditação. Devemos começar o processo de meditação a partir dos pés de lótus do Senhor
e progredir até o rosto sorridente dele. Devemos concentrar a meditação nos pés de lótus, em seguida nas barrigas da perna, depois nas coxas, e dessa maneira subindo cada vez mais. Quanto mais fixa fica a mente nas diferentes partes de cada membro do corpo do Senhor, mais a inteligência se purifica. O materialista grosseiro deve lembrar-se da forma universal do Senhor, ou meditar nela ao final de seus deveres prescritos, a não ser que desenvolva um sentimento de serviço amoroso ao Senhor Supremo, aquele que vê tanto os mundos transcendentais quanto os mundos materiais. Ó Rei, em qualquer altura que o yogi deseje abandonar este planeta de seres humanos, ele não deve se deixar ficar perplexo com relação ao tempo e ao lugar apropriados, mas deve, isso sim, sentar-se confortavelmente sem se perturbar e, regulando o ar vital, deve controlar os sentidos com a mente. Depois disso, com a sua inteligência pura, o yogi deve fundir sua mente na entidade viva, e em seguida fundir a entidade viva no supereu. E quando a entidade viva, plenamente satisfeita, faz isto, ela se situa na etapa suprema de satisfação, de modo que para com todas as outras atividades. Nesse estado transcendental de labidopassante, o tempo devastador que controla até mesmo os semideuses celestiais, que recebem plenos poderes para controlar as criaturas mundanas, não tem supremacia. E isto para não falar dos próprios semideuses. Tampouco existem os modos materiais da bondade, da paixão e da ignorância, e nem mesmo o falso ego, o oceano causal material e a natureza material. Os transcendentalistas desejam evitar todas as coisas ímpias, pois conhecem a posição suprema na qual todas as coisas têm relação com o Supremo Senhor Vishnu. Por isso, um devoto puro que está em absoluta harmonia com o Senhor não cria perplexidades, senão que adora os pés de lótus a cada instante, dedicando-se de coração a eles. Com o apoio do conhecimento científico, deve-se estar bem situado na realização absoluta e, deste modo, ser capaz de destruir todos os desejos materiais. Em seguida, deve-se abandonar o corpo material, obstruindo o orifício de ar através do qual se evacua excremento. Com o calcanhar do pé e elevando o ar vital de um lugar para outro através das 6 posições primárias. O devoto em meditação deve lentamente impedir para cima o ar vital do umbigo até o coração, daí até o peito e do peito até a raiz do palato. Ele deve buscar o lugar apropriados com inteligência. Depois disso, o Bhakti Yogi deve impedir para cima. Depois disso, o Bhakti Yogi deve impelir para cima o ar vital entre as sobrancelhas e, em seguida, obstruindo as 7 saídas do ar vital, ele deve manter seu objetivo voltado para regressar ao lar, de voltar ao Supremo. Caso esteja completamente livre de todos os desejos de obter gozo material, ele deve então alcançar o orifício cerebral e abandonar suas relações materiais, indo para o Supremo. Contudo, ó rei, se um yogi conversa um desejo. Contudo, ó rei, se um yogi conserva um desejo de obter gozos materiais aperfeiçoados, tais como transferir-se a Brahmaloka, o planeta mais elevado, alcançar 8 espécies de perfeições, viajar no espaço exterior juntamente com os Vairhyasas,
ou ainda situar-se em um dos milhares de planetas, então ele tem que levar com ele a mente e os sentidos moldados materialmente. Os transcendentalistas estão interessados no corpo espiritual. Com tal, o poder desse serviço devocional, das austeridades, do poder místico e do conhecimento transcendental dele, os movimentos dele dentro e além dos mundos materiais não conhecem restrições. Os trabalhadores fruitivos ou os materialistas grosseiros jamais poderão se deslocar de tal modo irrestrito. Ó Rei, quando um de tais místicos passa pela Via Láctea através do luminoso Shushumna para chegar a Brahmaloka, o planeta superior, primeiro ele vai a Vaishavana, Vaishavana, Vaishavanara, o planeta da deidade do fogo, onde se purifica completamente de todas as contaminações. E depois disso, ele vai ainda mais alto. Ele é o círculo de Shishumara, até o círculo de Shishumara, para se relacionar com o Senhor Hari, a personalidade de Deus. Este Shishumara é o eixo em torno do qual gira todo o universo e é chamado de umbigo de Vishnu, Garbhodakashai Vishnu. Só o yogi é que vai além desse círculo de Shishumara e atinge o planeta Maharloka, onde santos purificados como Brigo gozam de uma vida que dura 4 bilhões e 300 milhões de anos solares. Este planeta é adorado até mesmo pelos santos que estão situados transcendentalmente. O tempo da devastação final de todo o universo, o fim da duração de vida de Brahma, uma chama de fogo emana da boca de Ananta, do fundo do universo. O yogi vê todos os planetas do universo e reduzindo a cinza, as cinzas. E assim ele parte para Satyaloka em aeroplanos que são usados pelas grandes almas purificadas. Calcula-se que a duração de vida de Satyaloka é de 15 trilhões e 480 bilhões de anos. Neste planeta de Satyaloka não há privação, nem velhice, nem morte, não há dor de espécie alguma, e por isso não há ansiedade, salvo algumas vezes em que, devido à consciência, há um sentimento de compaixão pelas pessoas ignorantes do processo do serviço devocional, as quais estão sujeitas a misérias insuperáveis no mundo material. Insuperáveis no mundo material. Após chegar a Satyaloka, o devoto é especificamente capaz de, com o corpo sutil, incorporar-se destemidamente numa identidade similar ao corpo grosseiro, e aos poucos ele vai atingindo fases de existência sucessivas, passando da fase terrestre à aquosa, e depois à ígnea, à incandescente e aérea, até que atinge a fase etérea. Assim, o devoto supera os objetos sutis de diferentes sentidos. Por exemplo, ele supera o aroma no ato de cheirar, o paladar no ato de saborear, a percepção visual no ato de ver formas, o tato de ato de tocar. Ele supera as vibrações auditivas com a identificação etérea e os órgãos dos sentidos com as atividades materiais, superando assim as formas grosseiras e as formas sutis das coberturas. O devoto entra no plano do egoísmo. Ao atingir essa posição, ele funde os modos materiais da natureza, ignorância e paixão. Neste ponto de neutralização, e deste modo alcança egoísmo na bondade. Depois disso, todo egoísmo funde-se no Mahatattva
e ele, o devoto, chega ao ponto da autorrealização pura. Sua alma purificada pode alcançar a perfeição de se associar com a personalidade de Deus e experimentar completa bem-aventurança e satisfação em seu estado constitucional. Quem quer que seja capaz de renovar tal perfeição devocional jamais se sente atraída outra vez por este mundo material e não volta jamais. Sua Majestade Maharaj Parikshit sabia que tudo o que eu descrevi em resposta à sua conveniente pergunta está exatamente de acordo com a versão dos Vedas e constitui verdade eterna. O Senhor Krishna descreveu isto pessoalmente a Brahma, com a qual o Senhor se satisfaz por ter sido adorado corretamente. Para aqueles que estão vagueando pelo universo material, não há meio de liberação mais auspiciosa do que o que visa o serviço devocional direto ao Senhor Krishna. Brahma, o grande personalidade, estudou os Vedas 3 vezes com grande atenção e concentração mental, e após examiná-los minuciosamente, ele constatou que a atração por Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a perfeição máxima da religião. O Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, encontra-se em cada ser vivo juntamente com a alma individual, e podemos perceber este fato e admitir a hipótese dele por nossos atos de ver e tomar o auxílio da inteligência. O Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, encontra-se em cada ser vivo juntamente com a alma individual, e podemos perceber este fato e admitir a hipótese dele por nossos atos de ver e tomar o auxílio da inteligência. Ó Rei, por isso é essencial que todos os seres humanos ouçam falar do Senhor Supremo, a personalidade de Deus, glorificando-no e se lembrando, glorifiquem-no. Ó Rei, por isso é essencial que todos os seres humanos ouçam falar do Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Glorifiquem-no e se lembrem dele sempre e em toda parte. Aqueles que bebem através da recepção auricular, plenamente satisfeitos com a mensagem nectarina do Senhor Krishna, o adorado dos devotos, purificam o objetivo profano da vida, que é conhecido como gozo material, e deste modo regressam ao Supremo, aos pés de lótus dele, a personalidade de Deus.